Olá, olá, muito boa noite. Parece que já conseguimos ter aqui a doutora Diana, finalmente. Parece. Mais vale tarde que nunca. Peço desculpa, mas acho que já Não tem conseguimos, problema. não é? É Boa. isso. Ok. Depois Olá, destes Filipa. Boa desafios noite. Agora todos, não é? formalmente. Depois Obrigada destes pela desafios paciência. todos, pronto, já estamos prontas para iniciar a nossa conversa, não é? Sim. Pronto, eu estava aqui a dizer, novamente, a quem nos está a acompanhar, entretanto, que então o tema de hoje, e que a doutora Diana vem falar connosco, é um tópico muito pertinente atualmente, e não só, que são os mitos no tratamento nutricional / alimentar em doentes oncológicos. E vamos esclarecer algumas questões importantes, nomeadamente os diferentes tipos de dietas, o impacto que elas podem ter no desenvolvimento, na prevenção e até no tratamento deste tipo de doenças. E ainda vamos ter aqui uma coisa nova que é, vamos desmistificar alguns mitos que ouvimos com frequência e vamos pedir a vossa colaboração. E depois temos certamente a contribuição com a resposta para a doutora Diana. Por isso já sabem, fiquem à vontade para deixarem no chat os vossos comentários, as vossas perguntas, as vossas respostas. Estamos cá para ajudar, não é assim, Diana? Exatamente. Estaremos por aqui. Pronto. Eu vou, se me virem olhar um bocadinho para baixo, lá está, é para, como eu estou no computador entretanto, é para conseguir ver os vossos comentários. Por isso, estejam mesmo à vontade. Diana, então, acho que é importante começar por uma questão que causa muitas dúvidas, não é? Se existe alguma relação entre a alimentação e o desenvolvimento de doenças oncológicas. Sim, a relação é notória e para com alguns alimentos, não se pode dizer que a relação seja presente para com o consumo de um alimento em concreto, mas sim com um estilo de vida que hábitos tabágicos, consumo de álcool, alimentos ultraprocessados, excessivos, que podem contribuir aqui para um excesso de peso, acabam por gerar uma inflamação crónica, quando há uma obesidade presente, que depois pode contribuir para o desenvolvimento de cerca de 13 tipos de cancros. Portanto, estamos aqui a falar de uma presença notória associada ao excesso de peso. Depois também associado ao consumo isolado de álcool, quando este é repetitivo no tempo, obviamente não é um consumo ocasional que vai gerar qualquer tipo de cancro, também está associado muito ao cancro coloretal e a par disto, sabe-se também que dietas que primam pelo consumo de alimentos ricos em antioxidantes, fibras, anti-inflamatórios, portanto, um padrão mediterrâneo, por assim dizer, há aqui uma pequena evidência, não muito forte mesmo assim, e já dá para adivinhar que realmente não se pode apontar nenhuma dieta, nenhum padrão alimentar que seja milagroso para qualquer tipo de doença, e o cancro não é exceção, mas aqui há realmente alguma relação com a dieta mediterrânica na proteção da maioria dos cancros, sim. E por isso há uma relação direta, mas não tão evidente como às vezes se quer fazer parecer na venda de determinados suplementos ou na venda de determinados superalimentos, que isso na realidade acaba por não existir e acaba por não ter este papel tão importante como as pessoas por vezes pensam. Existe uma dieta ideal, se é que podemos usar esta palavra, para quem está a tentar prevenir ou a tratar algum tipo de cancro? Exatamente, a dieta acaba por ser tudo aquilo que nós comemos, certo ou errado, quando se vai para este tipo de denominações, não é? Que eu tento abolir ao máximo certo ou errado, bom ou mau, porque isso acaba por não existir, não é? Existe sim um padrão alimentar que pode ser, que podemos trabalhar na prevenção, com o consumo de hortofrutícolas, um baixo consumo de carnes vermelhas, eliminar ao máximo o consumo de carnes processadas, ter também um estilo de vida ativo no que diz respeito ao exercício físico é muito importante, evitar hábitos tabágicos de todo, evitar o consumo de álcool. E no caso das mamãs, tentar amamentar ao máximo, porque também reduz aqui depois a probabilidade de desenvolvimento de cancro, acaba por ter aqui um efeito protetor. Portanto, acaba por ser este o padrão que se recomenda na prevenção do cancro. Dizer ainda que dieta pode soar a algo restritivo, mas dieta é na realidade tudo aquilo que comemos e, portanto, há que também desmistificar esta ideia de que dieta é só restrição. Não é. É aquilo que comemos, independentemente de se estamos a cumprir ou não com a roda dos alimentos portuguesa, que é o nosso guia alimentar que nos dá aqui orientações bastante específicas e bastante abrangentes do que é que uma alimentação deve conter. É
é tudo o que comemos e, portanto, daí falar-se sim em dieta, porque depois há determinados tipos de padrões alimentares que privilegiam mais determinados alimentos em detrimento de outros e depois é aqui que entra a confusão e que entra esta cacofonia acerca daquilo que pode ou não ajudar na prevenção e muitas vezes no tratamento do cancro, não é? E Claro. dizer isto só que, porque é que há esta importância toda dada à alimentação quando uma pessoa está doente e tem cancro. Ainda há pouco estava a rever uma reportagem que a doutora Elsa Madureira fez, que ela trabalha com doença oncológica no São João, não é? E isto é muito verdade, porque as pessoas não podem controlar os fármacos que vão fazer, não podem controlar os tratamentos que vão fazer, não têm, podem controlar, isto é, podem se negar a fazer estes tratamentos, mas isso, claro, entramos por outros caminhos. Mas a partir do momento que aceita o tratamento que é proposto, não pode fazer muito mais, não é? O que é que a pessoa pode controlar na realidade? É a alimentação. Então, a partir daqui, depois surge aquela procura desenfreada de informação, porque realmente a pessoa fica num estado de preocupação excessivo, que é perfeitamente natural, porque a pessoa quer fazer o melhor que puder para ajudar, quer no tratamento, quer na possível cura deste tipo de doenças, não é? E, portanto, daí surge tanta informação e a maioria dela não é uma informação de fidedigna e, portanto, devem sempre procurar profissionais formados na área ou profissionais de saúde que os possam orientar da melhor forma, porque, infelizmente, banha de cobra há muita, se me permites a expressão, para que realmente se entenda, e vende-se de tudo, não é? Vende-se tudo quando se sabe que há um certo desespero da pessoa em conseguir controlar aquilo que pode, isto acaba por vender muita coisa, não é? E é isso que é necessário haver aqui um grande filtro e uma grande procura da informação nos locais corretos e com as pessoas corretas, para que depois não prejudiquem o próprio prognóstico que têm à partida. Claro. Então, neste caso, qual é a principal diferença entre uma dieta focada em prevenir o cancro e uma para quem já está em tratamento? Exatamente. Há diferenças, porque na dieta para prevenir o cancro, por assim dizer, foi aquilo que eu já tenho vindo a falar, não é? Privilegiar aqui uma alimentação mediterrânica que privilegia alimentos mais natura possíveis e menos processados possíveis, com a eliminação do consumo de álcool. Na dieta, quando a pessoa está em tratamentos, temos que pensar que temos que fornecer o máximo de energia possível àquela pessoa, se possível no menor volume, porque muitas vezes há redução de apetite e, portanto, estamos a pensar numa dieta que mantenha o bom estado nutricional tanto quanto possível deste doente. Porque sabe-se que na doença oncológica, devido aos tratamentos que são impostos, há um grande risco de desnutrição e, portanto, é este estado que nós queremos prevenir ao máximo. E em determinados casos nem é, falamos nos hortofrutícolas, por exemplo, no caso da prevenção, mas um doente com cancro coloretal e com risco de obstrução intestinal, não podemos privilegiar assim tanto as fibras quanto isso. Pelo contrário, tem que haver uma redução. Então, se houver risco de obstrução, deve ser inclusivamente uma dieta não só pobre em fibras, mas também pobre em resíduos. E, portanto, entram aqui as peculiaridades consoante o tipo de doença que estamos a falar e a sua localização e os órgãos que afetam. E, portanto, não são estas recomendações abrangentes, mas sim muito particulares e personalizadas consoante o tipo de cancro que estamos a falar. E é aqui que muita coisa pode correr mal e em que muitas pessoas muitas vezes eliminam alimentos só porque alguém eliminou também porque estava a passar por uma doença semelhante, e relembrar sempre que o plano que é instituído e que é planeado com uma pessoa que passa por uma determinada doença não tem que ser o mesmo e pode estar totalmente desajustado a outra pessoa que não passe por esta doença. Então, se falarmos de doenças oncológicas que afetam o trato digestivo, a sua repercussão e o impacto que têm e a forma como são tratadas e também aqui a intervenção nutricional vão ser completamente diferentes daquelas da intervenção nutricional e alimentar que se faz num cancro da mama, por exemplo. Completamente diferentes? Sim, podem ser completamente diferentes, completamente opostas. Por isso, procurar sempre ajuda e não se guiar pelo que o vizinho ou pelo que a amiga fez. E claro que isto depois gera aqui uma grande necessidade de imposição de limites, muitas vezes, porque depois todas as pessoas querem ajudar, todas as pessoas querem dar um palpite e muitas vezes acabamos por gerar ainda mais confusão àquela pessoa que já está extremamente confusa com toda a informação que vai apanhando. E, portanto, é mesmo redirecionar sempre, porque as informações são distintas. Só para dar aqui um exemplo, uma pessoa que tenha um cancro da mama, por exemplo, aqui o maior controlo que se faz a nível de nutrição é controlar o peso, promover mal, lá está, vai-se muito às recomendações básicas da prevenção, aqui com uma outra nuance específica, mas
passa muito por aí. Se for uma pessoa que tenha um cancro cabeça-pescoço, em que tenha desenvolvido uma mucosite, que é uma inflamação da mucosa oral e da parte digestiva toda, no fundo temos que já eliminar certos tipos de alimentos, como ácidos, alimentos ácidos, ou alimentos que sejam muito crocantes ou muito quentes, porque vão gerar ainda mais inflamação, vão gerar ainda mais mal-estar e a pessoa não consegue comer. Temos que ir pelo oposto. Portanto, não é só a alimentação que pode ser específica consoante o tipo de cancro que a pessoa tem, mas também para tratar os sintomas que o próprio tratamento gera, desde náuseas, mucosites, enjoos, vômitos, obstipação, diarreias, que é muito frequente, e aqui os tratamentos na diarreia ou na obstipação vão ser totalmente opostos. Numa vai-se privilegiar um determinado tipo de fibras solúvel para segurar a diarreia, noutra vai ser o oposto para acelerar o trânsito intestinal, desde que não haja risco de obstrução. Portanto, há sempre muitas peculiaridades e tem que se conhecer a doença a fundo e perceber o que é que a pessoa passa para depois dar estas recomendações específicas e, portanto, as recomendações generalizadas é preciso muito cuidado na sua avaliação e perceber até que ponto é que elas se podem ou não aplicar a cada doença e a cada pessoa. Acho que foi clara. Sim, sim, claro que sim. E como disseste bem, sabemos que muitos dos tratamentos dos cancros são tratados com quimioterapia ou radioterapia, não é? Uhum. Isso já por si só já é pesado para o paciente, não é? Se de certa forma não consegue ter esta ajuda na parte nutricional em que lhe causa outro conforto e consiga lidar melhor com esta situação, como tu disseste bem, há certos alimentos que, dependendo da zona do corpo em que a pessoa tem o cancro, dependendo do tipo de cancro que tem e do tipo de tratamento que faz, não é? A alimentação vai fazer toda a diferença e até é capaz de melhorar uma boa percentagem no seu dia-a-dia, não é? Sim, sim, melhorar a qualidade de vida, sobretudo. Melhorar a qualidade de vida e prevenir que a pessoa desnutra, não é? No fundo, se uma pessoa tem pouco apetite, não podemos estar à espera que ela de repente tenha fome para comer, não é? Temos que proporcionar as refeições nas várias horas do dia em que a pessoa faria as refeições e tentar tornar estas refeições o mais apelativas possíveis e o mais atrativas possíveis, porque se vão ser refeições muito monótonas, em que a pessoa num estado normal, sem doença oncológica, já não gostava, então com doença oncológica vai gostar ainda menos. Tem que haver uma grande personalização e tem que haver um envolvimento muito grande da família. Tem que se conhecer muito bem este ambiente para que realmente se possa chegar a todas as dificuldades e desafios que a pessoa vai ultrapassando ao longo dos tratamentos para se conseguir intervir atempadamente. Não gerar medos e criar medos desnecessários antes deles acontecerem, mas realmente ter um acompanhamento próximo para que se possa intervir atempadamente. E logo aqui, dependendo do tipo de cancro que há, também a intervenção que se faz e o acompanhamento que se faz é diferente, dependendo do tipo de tratamentos, não é? É diferente, isto é, na periodicidade com que se vê aquele doente. Não é? Há doentes que, dependendo do tratamento, se for um cancro, por exemplo, da próstata, se calhar o acompanhamento não é necessário que ocorra a cada 2 semanas, como se for um doente de cabeça-pescoço em que está a fazer uma radioterapia intensiva e em que os sintomas surgem quase de dia para dia, são todos eles, todos os dias diferentes. Então, nunca se pode pensar que numa só consulta se vão passar todas as recomendações, porque não faz sentido nenhum, só se vai gerar confusão. Então é à medida que as coisas vão acontecendo, para também não gerar medos e receios desnecessários com a alimentação, porque eles já existem, são muitos, não é? Ir intervindo atempadamente com a periodicidade necessária. Portanto, é necessário realmente conhecer-se a doença, perceber com que periodicidade são feitos os tratamentos, tanto radioterapia como quimioterapia, mas aqui a radioterapia cabeça-pescoço acaba por ter um grande impacto porque vai acabar por implicar logo desde o início a cavidade oral, laringe, por em diante, e portanto é preciso aqui uma grande precisão daquilo que se vai recomendar junto com a pessoa. E depois, claro, respeitar sempre as preferências individuais, os gostos, que nesta altura ainda se tornam ainda mais peculiares, ainda mais especiais e muitas vezes até aquilo que a pessoa gostava sem estar doente deixa de gostar, não é? Porque muitas vezes ocorre um aumento do sabor metálico e então tem que se mudar o tipo de talheres, tem que se mudar o tipo de palamenta, portanto há aqui muitos pormenores que têm que ser vistos. Isto requer tempo e requer um acompanhamento e muitas vezes a pessoa em si sozinha não consegue, portanto a família é muito importante que acompanhe este doente sempre que possível. Fugi aqui um bocadinho à pergunta, mas acho que foi outras questões também necessárias. Sim, acabaste de falar questões essenciais, claro que sim, porque lá está, cada paciente é único e nem todos reagem da mesma forma, não é? E lá está,
nenhum plano alimentar é estático e à medida do avançar da progressão do doente também é sempre importante ir revendo esses digamos, esses passo a passo constantes, não é? Porque a pessoa, lá está, não convém ficar estática, não é? Convém sempre ir adaptando à forma como ela também está a reagir aos tratamentos. Exatamente. Isto, no fundo, é uma bola de neve em constante andamento, porque a pessoa tem que também se ir adaptando. Quem Sim. o acompanha também tem que adaptar ao que ele precisa. E claro, só junto dos profissionais que realmente sabem o que estão a fazer, não é? E da área em questão, é que podem dar esse apoio, principalmente também à família, como falaste e bem há pouco, que lá está, é uma parte fundamental neste tipo de doentes. Sim, sim, sim. Só para enumerar o facto de muitas vezes estes doentes em quimioterapia passam muito tempo nauseados, não é? Enjoados, e portanto cozinhar está fora de questão. Tem que ser mesmo a família ou o suporte social que tenha a providenciar as refeições, não é? Depois, e quando esta pessoa não tem este suporte, o que é que se faz? Que recomendações se passam? Quando está menos nauseada, aproveitar para cozinhar, nunca utilizar alimentos que tenham um odor muito, muito forte, muito característico, mas aproveitar para cozinhar em grandes quantidades, congelar, guardar e depois para ter sempre refeições prontas e ir utilizando à medida que necessita, porque realmente estar sempre de volta do fogão nauseado não vai gerar apetite, vai reduzi-lo ainda mais e, portanto, utilizar a gengibre também nestes casos, por exemplo, ou infusões, ou raspas em saladas, ou em batidos, por exemplo, smoothies. Portanto, ir adaptando também as texturas, lá está, que também é aqui muito importante na questão da mucosite, quando se gera aquela inflamação na cavidade oral. Portanto, ir adaptando as texturas, os gostos, os tempos em que se cozinham, é realmente necessário e é preciso uma grande ginástica, é verdade, admito, mas é necessário para evitar que a pessoa desnutre e que depois não consiga suportar os tratamentos, não é? E, portanto, e mesmo assim, porque a doença em si já é catabólica por si só, portanto já consome uma grande quantidade de energia, uma grande quantidade de músculo, já tem uma grande preponderância para um consumo, digamos assim, do próprio corpo, por assim dizer, então a pessoa tem que garantir que dá este suporte alimentar e, na maioria das vezes, tem que ser superior àquilo que fazia anteriormente, porque um dos sintomas que está muito associado aqui ao surgimento do cancro, não é, acaba por ser um emagrecimento involuntário, em que a pessoa não fez nada para emagrecer, ou seja, não passou a fazer mais exercício, não passou a comer menos, não alterou medicação, ou seja, não houve ali nenhuma alteração voluntária por parte da pessoa para emagrecer e de repente ela começa a emagrecer e isto gera aqui uma red flag, não é, para a pessoa perceber o que é que se passa e muitas vezes vai perceber, há já aqui uma doença oncológica em desenvolvimento. E, portanto, se isto é assim, sem tratamentos acaba por ser agravado e ser intensificado. E então, muitas vezes, é necessário o recurso a suplementos nutricionais energéticos, ou seja, que tenham em poucas quantidades, que forneçam uma boa quantidade de energia. Claro que também podemos nos socorrer de muitos alimentos que assim o sejam, como os frutos gordos, o abacate, etc., que em poucas quantidades vão fornecer muitas calorias, ou seja, muita energia, mas muitas vezes estes alimentos estão restringidos por algum sintoma que a pessoa apresente. Por exemplo, no caso de diarreias, não podemos pôr frutos oleaginosos, só vai proporcionar ainda mais esta diarreia. Então, lá está, aqui entram os suplementos que, infelizmente, ainda estão muito aquém das expectativas daquilo que seria necessário em termos de custo, não é? Não são comparticipados ainda, embora depois existam associações, por exemplo, no Hospital de São João existem os chamados voluntários que vendem estes suplementos mais em conta, não é? Existem depois associações que disponibilizam estes suplementos em preços mais acessíveis, mas a verdade é que eles acabam por ser muitas vezes essenciais em determinadas fases do processo, em que a doença está muito ativa, está numa fase aguda, em que consome muita energia, porque em poucas quantidades vamos conseguir fornecer os nutrientes que aquele doente tanto necessita. Ou seja, isto para dizer que a alimentação nem sempre é suficiente, não só porque o doente não se consegue alimentar, mas mesmo que se consiga alimentar, não consegue alimentar na quantidade ou ter o tipo de alimentos que seria necessário naquela fase. Então temos que recorrer a estes suplementos. Quando falo de suplementos nutricionais, são mesmo um complemento à alimentação, nunca é para substituir a alimentação, isto é impensável, não é? Basta pensar no preço e depois não fornece tudo e o sabor é bom, mas imaginar a pessoa alimentar-se, porque são uma espécie de iogurtezinhos proteicos, mas ali com uns extrazinhos interessantes, não é? Só para as pessoas terem uma ideia. E, portanto, imagina o que é uma pessoa alimentar só com este tipo de iogurtes o dia todo, não é? É extremamente monótono, não gera nenhum apetite pelas refeições, portanto, isto é
enquadrar mesmo num padrão alimentar de base, por baixo que seja, e depois ajustar a quantidade dos suplementos necessários para atingir as necessidades nutricionais do doente. Sim, eu Desculpa, lembro. outra vez já a pergunta, mas... Não, isto é mesmo para ser assim. Eu posso também deixar aqui o meu contributo, que eu tive o meu avô com cancro no sangue, em que também lá está, não se conseguia alimentar devidamente e foi-lhes recomendado esses suplementos em iogurte líquido ou sólido, não é? Assim um bocadinho mais espesso, precisamente para isso, e em diversos sabores, para ver se ele realmente conseguia, pronto, ter outra Exatamente. personalidade. Portanto, Exatamente. percebo perfeitamente o que estás a dizer e acredito que muita gente que nos está a ver também, se já passou assim com algum caso próximo, também certamente já teve essa experiência de lidar com essas pessoas. Sim, sim. Diz. Não sei se ias dizer alguma E coisa. é só dizer, claro, que estes suplementos não são apenas usados na doença oncológica, não é? Em qualquer caso de desnutrição, em que sejam necessários. Aliás, nós há pouco tempo, não, já foi há algum tempo, tivemos o nosso Presidente da República a falar de Fortimel, que era o seu almoço, não é? Não era uma necessidade, não é? Podia alimentar-se de outra forma, mas esse é um dos suplementos que é utilizado muito recorrentemente nestes casos em particular que estamos a falar. Portanto, acho que este já tem uma ideia do tipo de suplemento que estamos a falar. Sim. Passando a publicidade, que não ganhamos nada com publicidade, obviamente.